Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes, estou gravando mais um vídeo aqui para o canal Redimidos e fico muito feliz de estar aqui hoje fazendo esse vídeo com uma mensagem abençoada da parte do Senhor, amém? Para todos nós. Quero convidar você a se inscrever nesse canal, clica lá naquele sininho, coloca todas as notificações, deixa o like, joinha, comentário, comenta também, manda esse vídeo para outras pessoas, vai evangelizando através do compartilhamento, amém, do vídeo. E a gente tem também conta no Instagram agora, segue a gente lá, tá? Redimidos, minúsculo, tudo minúsculo, underline, que é aquela marquinha assim, sabe? Tipo um menos lá embaixo, underline, WDN, amém? Então vai lá, segue Redimidos no Instagram e aqui você também se inscreve no canal em nome de Jesus. Te agradeço, tá? Agora, eu quero falar sobre um assunto, irmãos, muito interessante, tá? É um vídeo, assim, bem tranquilo, para a gente conversar sobre um assunto que Deus tem falado ao meu coração há algum tempo. E o Senhor, Ele sempre tem um propósito pra gente, sabe? Eu creio cegamente nisso, que desde que Deus nos criou no ventre da nossa mãe, Ele já tinha aquela promessa, aquele propósito. Ele já tinha idealizado algo para cada um de nós, amém? E por crer totalmente nisso, irmãos, eu vejo muitas vezes que a pessoa ela tem aquele sentimento de que ela quer fazer a obra de Deus, ou ela tem aquele sentimento de que ela quer falar de Jesus para as pessoas, ela tem aquele sentimento de que ela quer passar o ensinamento que ela está ali aprendendo na Bíblia, na palavra, adiante, mas ela não consegue. Por quê? Por que algo trava essa pessoa? Ela já é convertida, ela já é do Senhor Jesus, ela já lê, ela já ora, ela está sempre ali, né, passeando pela Bíblia, lendo os textos e vivendo mesmo, sabe? Eu tô falando de uma pessoa realmente convertida, que é bom exemplo lá fora para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não estão no caminho. Mas o que impede essas pessoas de viverem realmente o propósito de Deus? Além daquilo que está aqui, ó, na palavra de Deus, que é aquilo que a gente se baseia, né, o que está aqui na Bíblia, além daquilo que a gente vê aqui na Bíblia, o que eu acho que está faltando para ser realmente vivido o propósito de Deus na vida de uma pessoa que sente queimar no coração dela, fazer algo a mais, ir além, andar mais uma milha, sabe? É aquela confiança necessária para você começar algo, sabe? Quando você começa a dirigir, você não tem muita confiança em você mesma. Bom, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço relataram isso, né? Que quando elas começaram a dirigir, elas tinham uma insegurança, não se achavam capazes, pensava que ia atropelar alguém na rua, outro pensava que ia bater nos carros porque não tinha noção de espaço, outra pessoa achava que era desconfortável e ela não ia se adaptar, outro porque não confia nisso, outro porque não sei o quê, enfim, achava vários empecilhos para dar continuidade naquilo. Só que essa pessoa vai fazendo o quê? Ela vai treinando a mente dela, ela vai adaptando ali o carro para ficar melhor para ela, ela vai se acostumando, ela vai devagarzinho, hoje ela vai até ali a esquina, volta, depois de uns dias ela já pega o carro e vai um pouco mais longe até a padaria e volta, vai até ali a pracinha e volta, e vai fazendo, né, caminhos que são mais tranquilos, ali no bairro mesmo. Ela vai se acostumando com com aquele gerenciamento que tem que ter de troca marcha, aperta, né, pisa no freio, liga até o som, começa a ligar até o som daqui a pouco. E quando ela vê, é natural. Ela já está dirigindo em outros lugares e assim vai indo. Às vezes tem alguma limitação ou outra, mas ela vai continuando, ela vai indo. Amém? Então, assim somos nós quando nós vamos começar alguma coisa nova. E eu creio que quando as coisas são assim,
espirituais, quando a gente fala de coisas espirituais, que a palavra de Deus, ela é o tempo todo uma luta, uma batalha espiritual, elas são ensinamentos para a gente lidar com coisas que a gente não vê, não enxerga, amém? Que são adversários que se levantam contra nossas vidas, nossos lares, nossos empregos, enfim, e a gente tem que saber lidar. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a lidar com coisas que nós não estamos acostumados também, mas nós somos o quê? Chamados para isso. E quando o Senhor nos chama, o que o Senhor faz? Eu vou falar aqui algumas coisas que vai mostrar pra gente o porquê que é importante a gente não se desviar do propósito de Deus. Em Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O Senhor, Ele opera em mim, em você, o querer. Aquela vontade que a gente sente de fazer algo a mais depois de conhecer Jesus, ela não é algo assim, é normal, dá uma vontade, mas vai passar. Não. É algo que vai ficar, sabe, matutando ali na sua cabeça, no seu coração, você vai ficar naquela vontade de fazer algo e enquanto você não fizer, você não vai sentir essa vontade passar. Isso às vezes gera angústia na pessoa, isso às vezes gera na pessoa um sentimento de estar faltando alguma coisa, mesmo eu já tendo tudo. Entende? Por quê? Porque esse querer, ele não vem de nós. Esse querer vem do Senhor, porque é um chamado. Amém? Só que além do querer vir dele, o efetuar também vem dele. Então, a gente às vezes olha e fala assim, poxa, mas eu sinto que eu quero fazer, mas eu não me sinto capaz, eu não me vejo fazendo isso, eu não acho que eu nasci para isso, eu não sei, mas aí que tá. Não é sobre sentir, não é sobre ter habilidade para tal coisa, não é sobre você achar alguma coisa e também não é sobre você ver, enxergar alguma coisa. Porque tudo que nós fazemos não é por vistas, nem sentimentos, nem achismos, não é? Nem por habilidades. Porque se fosse ser, eu não estaria aqui gravando um vídeo hoje, porque eu tinha timidez. Eu não conseguia me ver falando sozinha para uma câmera, mesmo sabendo que depois outras pessoas vão assistir. Eu não me via cantando para várias pessoas ouvirem. E são coisas que até hoje eu oro a Deus e peço para Deus trabalhar em mim para eu ser cada vez mais natural nisso. Porque não é para o homem que você vai fazer, é para Deus. E Deus, Ele quer que você faça, independente se você é o melhor nisso ou é o mais ou menos nisso. Porque Ele te escolheu e geralmente Deus, Ele escolhe quem? Os menores da casa, os mais fracos às vistas dos outros. E tem vários exemplos na Bíblia. Davi, né, que era o menor, as pessoas, tanto que achavam que nem era ele que iria ser o ungido, e era. E tem outros casos que a gente vê também, o José. Se você for ler na Bíblia, você vai ver vários casos. Então, assim, não é sobre eu, não é sobre mim. Desculpa aí, português. Não é sobre mim, é sobre... E nem sobre você. É sobre o Senhor, é sobre o reino de Deus. É sobre algo muito maior do que nós. Amém? E assim, segundo a sua boa vontade, diz aqui em Filipenses. Então não é segundo a vontade da Débora. Não é segundo a vontade da Maria. Não é segundo a vontade do João. É segundo a vontade dele. Por quê? Porque aqui, ó, nós não somos, né? Nós não somos capazes de enxergar isso de primeira, às vezes, sabe? Às vezes a gente não consegue ver isso. Porque a limitação humana na mente mesmo, às vezes um bloqueio que a gente não consegue ver. Algumas pessoas conseguem, mas muitas não. Então eu tô falando para essas pessoas que não conseguem se enxergar como o Senhor te enxerga. E quando eu falo isso para todos nós. Essa luta de se olhar com os olhos do Senhor, né? Muita gente não consegue,
Muita gente se olha e se vê incapaz, impotente, não merecedor. Isso é péssimo. Isso é péssimo para nós. Não amado, excluído e muitas outras coisas, sabe? Mas o Senhor, Ele olha para nós de uma maneira completamente diferente. Depois que a gente aceita Jesus, depois que a gente se santifica, a gente vai andando com Deus, a gente vai vendo, a gente vai conhecendo, porque a Bíblia fala. Eu vou fazer um vídeo, em nome de Jesus, eu vou fazer um vídeo sobre a identidade. Até tem uma inscrita aqui do canal do YouTube que falou que ela está aguardando. E eu estou estudando sobre isso, viu, inscrita? Irmã, estou estudando, tá? Porque é um assunto muito maravilhoso. A identidade nossa, a nossa identidade, ela está em Cristo. Não está mais na velha criatura. Amém? Aí a gente vem aqui para outra parte de Filipenses 2, 13, que diz assim, qual é essa boa vontade, né, que aqui a gente está falando, segundo a sua boa vontade? Em Romanos 12, 2, aí a gente vai lá para o finalzinho, a parte B, diz assim, ó, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, hein? Você vai comprovar o que está falando aqui. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a boa vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém? Olha que lindo isso. Tudo que Deus tem para mim, tudo que Deus tem para você é bom, é agradável e é perfeito. E às vezes a gente está apegado àquilo que a gente quer fazer, irmãos. E é isso que muitas vezes desfoca a gente do propósito. De viver a plenitude do propósito de Deus na nossa vida. Como assim, irmã Débora? Assim, ó. O Senhor, Ele te levou para um local, para uma empresa, uma escola, uma casa, uma vizinhança, uma cidade, um país. Ele te levou para um local. Ele te tirou de um lugar e te colocou em outro. Porque Ele tem um propósito nisso. Os processos de Deus na nossa vida, irmãos, são para que a gente viva os propósitos de Deus na nossa vida. Só que para a gente viver, Deus tem que preparar a gente, porque a gente não está preparado. Então Ele vai preparar. E a maneira de Deus preparar é fazendo o quê? Fazendo você viver. Amém? Então, suporte o processo para viver o propósito. Porque se você não suportar o processo e desistir, você nunca vai viver o propósito. Bom, voltando aqui. O que acontece? Deus te levou. Você sabia que ali tinha um plano, né? Tem um plano para você de Deus ali. Vocês não sabem do que é, mas tem, né? A gente crê e confia. Aí você começa a desenvolver ali coisas e viver, né, as situações e tal, consegue um emprego novo, entra numa faculdade, faz um curso, começa, né, a conversar com os novos vizinhos, vai desbravando aí a nova cidade, o novo país que você está morando, e, enfim, você vai criando as conexões aí da vida e a sua vida ali vai se formando neste novo ambiente que o Senhor te colocou. Aos poucos, você sem perceber, confiando em Deus, orando, colocando diante de Deus, você vai tomando decisões seguidas pelo Espírito Santo, amém? Porque é Ele, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, Ele quem guia, Ele quem mostra, por isso que a gente tem que estar conectado mesmo ali com a vontade do Senhor, conectado com o Espírito Santo, Ele nos direciona. Aí você começa a tomar decisões que o Espírito Santo vai te mostrando, vai aqui, vai ali, faz assim, aqui não, ainda não, agora já, e tal, e você vai indo, amém? Isso vai fazendo com que você vá vivendo os propósitos de Deus para você, amém? Às vezes você nem está percebendo ainda, mas você já está vivendo. Agora, o que vai começar a acontecer? Vai começar a surgir muitas coisas que ainda não são propósito de Deus para sua vida ou que nem são. Inclusive, irmãos, às vezes são até coisas boas, mas não é para você fazer ainda ali naquele momento, naquela hora, naquele lugar. Amém? Então, assim, não é só coisas ruins que vão nos tirar do propósito de Deus. Tem coisas boas também que podem nos desviar do propósito de Deus, no sentido de que hoje é para eu estar vivendo ali fazendo X,
Daqui um tempo, Deus vai me colocar no Y, mas ainda não é a hora, eu ainda tenho que viver o X. Mas aí eu já tô querendo viver o X, o Y, o W, o L, o K, sabe, tudo junto? E aí começa a se transformar num bolo, num rolo, e você não tem mais tempo e nem visão de enxergar o que é para eu fazer mesmo. E isso vai se tornando algo que vai atrapalhando o teu propósito a ser vivido naquele momento. Entendeu? Então é isso que eu tô falando. Então, não se desvie do propósito de Deus. Agora, uma outra questão que eu vou levantar aqui é: Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Onde é que está isso, irmã Débora? Abre a Bíblia aí, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Diz exatamente assim, apóstolo Paulo: é Deus quem nos capacita. Ele nos capacita a permanecermos firmes. Não é de qualquer jeito, não é mais ou menos, não é do jeito que der, não, é firmes. Permanecer é não sair do lugar, é ficar ali, sabe? Tipo, bater um prego, ele fica fixado ali e não sai dali, é isso. Então, é Deus que nos capacita a conseguir ficar ali, permanecer ali firme em Cristo. Irmão, se não for na palavra, se você não estiver firmado em Jesus, vem o vento e leva tudo, desmorona, cai. Fica firme na rocha. Não se aparta deste livro aqui. Um dia que você fica sem meditar, um dia que você fica sem ler, sem orar, já causa, sabe? Já causa um dano considerável. E isso a longo prazo, eu nem vou comentar porque a gente vai entrar em outro assunto, né? Então vamos voltar aqui. Amém? Então é Deus quem nos capacita para tudo, tá vendo? Para tudo. Tudo. Porque tudo vai nos levar a quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que a gente viva essa boa, perfeita e agradável vontade dele. Por isso ele sempre vai nos capacitar para viver aquilo que ele colocou como propósito na nossa vida. Amém? E eu quero falar aqui para finalizar o vídeo, eu quero falar o seguinte. Em cada etapa, o Senhor nos capacitará, correto? Eu reafirmo isso com convicção. Em cada etapa, irmãos, da nossa vida, o Senhor vai nos capacitar. Sabe como? Ele nos capacita através do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos edifica, é Ele quem nos guia, como eu estava falando, né? Que eu falei que eu ia comentar no final, e é Ele quem nos instrui, Ele quem nos dá as direções, os ensinamentos. É Ele quem fala conosco. A gente ouve essa voz e é o Espírito Santo. Amém? Dudu entrou aqui, gente. Tive que parar um pouquinho, amém? Então, como eu estava dizendo, tá? Concluindo aqui o vídeo. É o Senhor quem nos capacita e é o Espírito Santo, né? Através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai nos edificar, nos guiar e nos instruir. Amém? Então, irmãos, tudo isso, toda essa capacitação, ela vem pela fé. Ela vem pela fé. Por isso que nada pode ser baseado no que nós estamos vendo, sentindo. Ah, não, Deus tem que me dar uma prova de que é isso daqui. Porque se eu não ver alguma coisa, não, pra mim não rola. Não, a gente vive sempre pela fé. A gente tem a história de Abraão. Dá uma pesquisada, vai lá na Bíblia, lê a história de Abraão. Abraão, ele é o nosso pai na fé. Ele é um grande exemplo para nós. Para mim, ele é um dos maiores exemplos, porque tudo que Abraão fez, desde que ele ouviu o Senhor, você vê relatado isso na Bíblia, foi tudo pela fé. A ponto de quando o Senhor pediu para ele sair, né, da terra, da parentela dele, ir para onde o Senhor ia mostrar, ele não sabia para onde que era. E ele confiou em Deus e foi. E levou a família, levou o pessoal, levou as coisas lá e foi. E Deus foi com ele. Deus falou para ele dar o filho dele, que ele tanto queria o filho, né?
tanto ele queria aquele filho amado. E Deus pede para ele um sacrifício. E ele vai e faz. Aí na hora, o que acontece? Assim como ele confiava que Deus iria prover, né, o sacrifício ali, como é que chama mesmo? Agora me faltou o nome aqui do animalzinho. Mas enfim, o sacrifício, o que Deus faz? Deus provê. Amém? E ele não precisou ir até o fim. Porque Deus sonda os nossos corações. Deus sabia, naquele momento ali, que o coração de Abraão estava no Senhor. Em obediência, em temor, em tudo. Então, irmãos, essa é a mensagem final que eu quero deixar para você. Não se desvie do propósito de Deus para a sua vida. Não deixe nada e nem ninguém fazer com que você se desvie. Nem você mesmo, porque às vezes é a gente mesmo que está fazendo a gente desviar ali dos propósitos. Então, nem você, amém? Aqui, ó, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 1. É o mesmo capítulo que eu estava lendo agora há pouco, só que agora é o versículo 22, que diz assim: Ele, Jesus, né, nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, é o Espírito Santo, amém? A garantia de tudo que Ele nos prometeu. Glória a Deus, aleluia, amém? Aqui, irmãos, é uma palavra que a gente tem que dar muita glória, dizer muito amém, porque aqui é a garantia de tudo que o Senhor prometeu para nós, que vai se cumprir. Jesus nos ungiu e nos identificou, tá vendo? Nós temos uma identidade, nós somos identificados no Espírito Santo. Jesus colocou isso aqui, ó. Nós somos propriedade do Senhor. Tá aqui no nosso coração, amém? E esse selo que nós temos do Espírito é a garantia de que tudo que Ele nos prometeu vai se cumprir. Eu creio. Você crê? Você crê assim? Se você crê, deixa um amém aí, tá bom? Não é por vistas. A gente vive pela fé. Amém? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para você, meu irmão, minha irmã, neste dia. Que você dê continuidade à leitura em Filipenses, em 2 Coríntios, porque o Espírito Santo ele tem muito mais a falar ao seu coração. Amém? Então, continua lendo a Bíblia, continua orando, continua firme, continua, porque quem vai fazer, quem vai capacitar, quem vai guiar e instruir é o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Jesus está conosco no barco, tudo já deu certo, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e que a gente se encontre em breve em um próximo vídeo aqui no canal Redimidos. Tchau, tchau!